Algo eterno está se movendo agora, e o seu coração percebeu antes da sua mente. Tem momentos em que Deus não faz barulho, Ele só puxa por dentro. E quando você se dá conta, você já está aqui. Antes de continuar, escreve uma frase simples nos comentários, como um selo de fé. Não precisa explicar nada, só escreva: eu confio no cuidado do Senhor. Respira devagar, porque o Salmo 23 não é apenas uma leitura, ele é um lugar. E existe um detalhe nesse salmo bem discreto, que quando você entende, a sua mente para de correr atrás de segurança como quem vive se defendendo. É por isso que eu quero que você caminhe comigo até o fim, no ritmo certo, sem pressa. Porque cada frase aqui encaixa uma peça dentro de você. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Repara como isso começa. Não começa falando do que você quer, começa falando de quem guia, porque nada me faltará não é uma promessa solta no ar. É o efeito natural de estar sendo conduzido. Tem gente que vive com a sensação de falta mesmo tendo coisas. E tem gente que atravessa tempos difíceis sem desmoronar por dentro. A diferença não é sorte, é direção. Quando você diz, o Senhor é meu pastor, você está dizendo, eu não estou solto, eu não estou esquecido, eu não estou sem caminho. E agora, do jeito mais simples, eu quero que você repita comigo, em voz baixa ou só no coração. O Senhor é meu pastor. Ele cuida de tudo, e nada me faltará. Sente essa frase por alguns segundos, porque ela não foi feita só para ser falada. Ela foi feita para ser habitada. E quando isso entra, o coração começa a descansar. Se você está aqui e sente que Deus está falando com você, escreve só uma palavra nos comentários: presença. E continua comigo, porque agora o Salmo começa a te levar para um tipo de descanso que não depende do que está acontecendo lá fora. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Percebe como isso é delicado e ao mesmo tempo forte? Não diz apenas que ele te dá um lugar bonito, diz que ele te faz repousar, porque tem uma parte em você que aprendeu a ficar em pé mesmo cansado. Tem uma parte em você que aprendeu a continuar mesmo sem força. E com o tempo, isso vira um tipo de sobrevivência silenciosa. Mas o pastor não te conduz para você viver no limite. Ele te conduz para você voltar ao centro. Pastos verdejantes são sustento, são provisão no tempo certo, são segurança para a mente parar de imaginar tragédias. E aqui tem algo que muita gente não percebe. Antes de Deus te dar respostas, Ele te dá repouso. Porque uma mente agitada até enxerga sinais, mas interpreta tudo errado. Então o pastor primeiro acalma, depois direciona e conduz-me às águas tranquilas. Águas tranquilas não são só um cenário lá fora, são um estado aqui dentro. Porque às vezes por fora está tudo igual, mas por dentro está uma tempestade. Pensamentos correndo, preocupações repetindo, medos voltando como se fossem avisos. E o pastor vem com águas tranquilas, para a sua alma lembrar que ela não precisa viver em alerta o tempo todo. Agora, faz isso comigo bem simples, bem narrável, bem real. Solta os ombros, relaxa o rosto, respira mais lento e diga em silêncio ou em voz baixa: o Senhor me conduz à paz. O Senhor acalma a minha mente. O Senhor cuida do que eu não consigo controlar. Fica alguns segundos nessa frase, como quem bebe água devagar. Porque tem coisas que você não resolve pensando mais. Você resolve descansando em Deus. E é aqui que o nada me faltará começa a ganhar forma. Não como um slogan, mas como um chão por dentro. Quando você repousa no pastor, você para de agir por desespero. E quando você para de agir por desespero, você começa a enxergar o caminho. Se isso está te alcançando de verdade, comenta agora uma frase curta, só como um selo. Eu recebo o descanso de Deus. Não precisa explicar nada, só declara. E continua comigo, porque na próxima parte o Salmo toca num lugar ainda mais profundo. Ele fala de restauração. E restauração não é só se sentir melhor, é voltar a ser inteiro. Refrigera a minha alma. Essa frase é pequena, mas ela é um mundo.
porque tem cansaços que não aparecem no corpo. A pessoa dorme e acorda cansada. A pessoa para e por dentro continua correndo. Isso é a alma pedindo refrigério. E refrigério não é só alívio emocional. É Deus reorganizando por dentro o que a vida bagunçou por fora. Tem gente que ficou forte de um jeito que machuca. Forte porque precisou. Forte porque ninguém viu. Forte porque se não fosse forte, desabava. Mas o pastor não te chama para sobreviver endurecido. Ele te chama para viver inteiro. Refrigerar é como tocar no lugar quente da dor e baixar a temperatura. É como pegar um pensamento que está queimando e trazer calma. É como desfazer aquele nó que você nem sabia que estava preso. E tem uma verdade aqui que cura. Deus não está só te levando adiante. Deus está te devolvendo para você mesmo, com paz. Talvez você tenha perdido a leveza. Talvez tenha perdido a confiança. Talvez tenha perdido até a esperança de ser cuidado. Mas o Salmo 23 não é Deus te cobrando nada. É Deus te pastoreando. Agora, eu quero que você faça um exercício simples, bem suave. Pensa na área da sua vida que mais tem pesado. Só pensa, sem se acusar. E diga com calma: Senhor, refrigera a minha alma. Toca onde eu me calei. Cura onde eu me acostumei a doer. Respira e sente como essa frase não exige força, ela exige entrega. E aí o Salmo continua: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Repara como tudo se conecta. Primeiro, repouso. Depois, paz. Agora, restauração. E só então, direção. Porque Deus não te guia pela ansiedade. Ele te guia pelo alinhamento. Veredas são caminhos pequenos, discretos, mas seguros. Às vezes você quer uma resposta grande, um sinal enorme, uma certeza total. Mas o pastor te dá um passo, e esse passo tem paz. É assim que você reconhece a direção. Não é pelo medo que empurra, é pela paz que conduz. E por amor do seu nome, significa: Deus não vai te abandonar no meio do caminho. O caráter dele sustenta você. Agora, repete comigo, bem firme e simples: eu não preciso controlar tudo. Eu preciso seguir o pastor. Se isso tocou um lugar profundo em você, comenta só uma palavra agora, bem no meio do vídeo, como um marco: restauração. E fica comigo, porque a próxima parte é onde muita gente treme. E ao mesmo tempo, é onde o Salmo revela a presença de Deus de um jeito que muda tudo. Guia-me pelas veredas da justiça. Tem escolhas que parecem pequenas, mas mudam a rota inteira. E é aqui que muita gente se perde, não porque quer o mal, mas porque está cansada, com a mente barulhenta, e decide no impulso. O pastor não te empurra, ele te guia. E quando Deus guia, ele não te leva para um caminho que destrói sua paz por dentro. Ele te leva para um caminho que, mesmo estreito, é limpo. Mesmo discreto, é firme. Mesmo simples, é certo. Talvez você esteja num tempo em que precisa decidir coisas importantes. Talvez ninguém veja a pressão que você sente, mas o Salmo está te lembrando. Você não precisa caminhar sozinho, por amor do seu nome. Isso é como Deus dizendo: eu não vou soltar sua mão no meio. Eu não vou falhar com você. Eu não vou te conduzir até aqui para te deixar sem chão. Agora presta atenção nisso, porque é um ponto muito prático. Quando você estiver diante de uma decisão, não pergunta só: isso me dá vantagem? Pergunta também: isso me dá paz? A vereda da justiça pode até desafiar seu orgulho, sua pressa, sua ansiedade, mas ela protege seu futuro. Então diga comigo, bem simples: Senhor, guia meus passos. Eu escolho o caminho que preserva a minha paz. Eu sigo a tua direção. E agora o Salmo dá uma virada, porque depois de falar de descanso e direção, ele fala de vale. Ainda que eu ande pelo vale da sombra, repara, não diz, se eu cair no vale. Diz, ainda que eu ande. Tem gente que atravessa o vale sem perceber que está atravessando, porque está tão acostumada a suportar que acha normal viver apertada por dentro. Mas aqui, Deus está te ensinando a atravessar com consciência, com fé,
com presença. Sombra significa que parece assustador, mas não é o fim. Sombra não tem poder próprio. Ela só existe quando há uma luz em algum lugar. E isso já é uma mensagem para você hoje. Se existe sombra, é porque existe luz. E agora vem a frase que muda tudo. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não é porque você ficou invencível, é porque você não está sozinho. A presença de Deus no vale é o que impede o vale de virar sentença. Agora, eu quero te conduzir numa declaração bem curta, bem forte, bem tranquila. Diga em voz baixa: Deus está comigo. Que eu não estou sozinho. Eu não estou sozinha. Eu atravesso em paz. Se essa frase te trouxe alívio, comenta bem simples, só isso. Deus comigo. E segue comigo. Porque o próximo trecho fala de uma proteção tão real, tão próxima, que transforma até o jeito como você enxerga as ameaças e as pressões. A tua vara e o teu cajado me consolam. Isso aqui é mais profundo do que parece. Consolo na palavra não é só um carinho, é segurança. A vara fala de proteção. O cajado fala de direção. Tem momentos em que você não precisa de uma explicação longa. Você precisa sentir que está guardado. E o pastor faz isso. Quando você se aproxima de um caminho que te faria se perder, o cajado traz de volta. Quando algo tenta atacar sua paz, a vara protege. E repara como o Salmo não diz: eu me consolo sozinho. Ele diz: me consolam. Ou seja, o consolo vem do cuidado de Deus, não do seu esforço de aguentar. Talvez você esteja cansado de ter que ser forte o tempo todo, de ter que parecer bem, de ter que segurar as pontas. Mas o Salmo está te entregando uma chave. Você não precisa viver em modo de defesa, quando o pastor está perto. Agora, bem simples, faz essa declaração comigo. O Senhor me guarda. O Senhor me corrige com amor. O Senhor me conduz com segurança. Respira. E então, vem uma das cenas mais poderosas de toda a Bíblia, porque ela muda o ambiente inteiro. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Percebe o contraste? Não é Ele me esconde, é Ele me honra. Mesa é sustento, mesa é provisão, mesa é cuidado prático. E na presença significa que mesmo com pressão, você não vive com escassez na alma. Mesmo com oposição, você não perde sua dignidade. Mesmo com olhares, tensões, disputas, cobranças, Deus te alimenta. Isso fala com gente que vive cercada de preocupações, cercada de vozes, cercada de pressa, cercada de gente que suga energia. E Deus diz: eu preparo mesa. Agora faz isso comigo, como um decreto bem direto. O Senhor prepara o meu sustento. O Senhor me dá paz em meio à pressão. O que me cerca não governa o que eu carrego. Se essa parte falou com você de um jeito especial, comenta uma frase curta, só como selo. Deus prepara minha mesa. E continua comigo. Porque agora vem algo ainda mais íntimo, o óleo. E o óleo toca justamente onde o ataque costuma ser mais constante, a mente. Unges a minha cabeça com óleo. Isso aqui é muito íntimo, porque a cabeça é o lugar onde os pensamentos nascem. É onde as preocupações se repetem, é onde o medo tenta fazer morada. E Deus não unge só a sua jornada, Ele unge a sua mente. É como se o pastor estivesse dizendo: eu vou tocar exatamente onde você mais cansa. Eu vou acalmar a parte de você que não para. Óleo é consagração, é separação, é cuidado que marca. Tem gente que vive como se fosse comum demais para ser cuidada, como se tivesse que provar valor para merecer paz. Mas o óleo fala o contrário. O óleo diz: você pertence ao Senhor. Agora, bem simples, eu quero que você declare comigo, no seu ritmo: minha mente pertence ao Senhor. Meus pensamentos se alinham com a paz de Deus. Eu recebo óleo novo. Respira e não tenha pressa, porque quando a mente recebe óleo, o barulho diminui, a confusão perde força, o coração volta a ouvir. E então, o Salmo diz: o meu cálice transborda. Isso não é só sobre ter mais coisas, é sobre ter mais vida por dentro.
Porque existe um tipo de transbordo que o mundo não consegue dar: transbordo de paz, transbordo de força, transbordo de esperança. Às vezes você está pedindo só para aguentar, e Deus está dizendo: eu vou te encher. Às vezes você está pedindo só para sobreviver, e Deus está dizendo: eu vou te fortalecer. E aqui tem um detalhe precioso. Quando Deus te enche, você para de depender do que os outros fazem para ficar bem. Você começa a carregar dentro aquilo que antes você implorava fora. Agora diz comigo com fé tranquila: o Senhor me enche. Eu não vivo no vazio. Eu transbordo do que vem de Deus. Se essa parte tocou sua mente e seu coração, comenta uma frase curta, só como selo: eu recebo óleo novo. E fica comigo, porque agora vem a promessa que muda o jeito de enxergar o amanhã. Não é sobre um dia bom de vez em quando. É sobre um acompanhamento constante. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Percebe a força dessa palavra? Certamente. Não é uma esperança frágil. É uma certeza que nasce do pastor. Bondade é Deus abrindo caminhos, sustentando, favorecendo, cuidando de detalhes que você nem percebe. Misericórdia é Deus cobrindo você nos dias em que você não está no seu melhor. Nos dias em que a fé parece pequena. Nos dias em que o coração só consegue dizer: Senhor, me ajuda. E o Salmo não diz que isso te visita de vez em quando. Diz: todos os dias. Isso muda o jeito como você acorda. Muda o jeito como você atravessa um problema. Muda até o jeito como você espera. Porque se bondade e misericórdia te seguem, você não precisa correr atrás do que te falta como quem vive perseguindo um socorro. Você só precisa seguir o pastor e permitir que o cuidado te alcance. Agora faz essa declaração comigo, bem suave, mas firme. Bondade e misericórdia me acompanham hoje. Eu não caminho sozinho. Eu sou cuidado pelo Senhor. E então vem o fechamento que acalma a alma como um lar acalmando o coração. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso é pertencimento. É Deus dizendo: existe um lugar para você. Existe um descanso para você. Existe uma presença que te recebe. Casa do Senhor não é só um endereço. É consciência de presença. É você perceber que, mesmo quando o mundo está instável, por dentro existe um lugar onde Deus permanece. E agora, eu quero selar tudo que foi liberado neste vídeo com o decreto do Salmo 23, do jeito mais simples e poderoso, como quem assina com fé. Diga comigo em voz baixa, com o coração presente: o Senhor é meu pastor. Ele cuida de tudo. Nada me faltará. De novo sentindo cada palavra: o Senhor é meu pastor. Ele cuida de tudo. Nada me faltará. Agora, eu quero que você escreva nos comentários para selar esse compromisso espiritual, exatamente assim: nada me faltará. E quando você escrever, não escreva com pressa. Escreva como quem entrega, escreva como quem confia. Se este salmo falou com você, deixa seu like. Se inscreve no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé e acalmam sua mente. E compartilha com alguém que precisa voltar a descansar no cuidado do Senhor. Que a paz de Deus visite sua casa, que a sua mente desacelere, que o seu coração seja guardado e que você caminhe hoje com a certeza silenciosa de quem não está mais solto no mundo. O Senhor é seu pastor e você pode descansar.